Bom, pessoal, agora a gente vai colocar o chip na placa, né? Eu vou colocar ele aqui para vocês verem alguns detalhes. Quantidade de fluxo, agora não precisa ser tão pouco que nem na hora de colocar as esferas, tá? Mas também não precisa abusar muito do fluxo, não. É uma quantidade uniforme, tá? Colocou o fluxo, o chip tem uma indicação de pino 1, tá vendo? Aqui no caso é aqui, ó. Esse detalhe aqui nos referencia que é pino 1. Também aqui tá faltando uma esfera, que justamente é a esfera do pino 1. Aqui no chip, ó, a gente já tem identificação que aqui é o pino 1, tem uma marcação. E do lado de cá também tem uma marcação, ó. Aqui tem uma setinha indicando que é o pino 1. Tá certo? Aí a gente sabe que vai colocar aqui. E o alinhamento, pessoal, tá vendo? Tem a serigrafia na placa. A gente vai colocar ele alinhado com a serigrafia que tem. Colocou bem alinhadinho assim, ó. O próprio calor vai se encarregar, né? O calor e o fluxo vai se encarregar de fazer o alinhamento perfeito. Aqui a gente está alinhando o mais próximo possível. Tem que alinhar o mais próximo possível. Só que o calor e o fluxo vão fazer com que as esferas vão exatamente nos contatos. Então, quando a gente colocar na máquina agora a placa com o chip aqui, o calor, né, do perfil que a gente vai colocar vai fazer esse trabalho de colocar o chip nos contatos exatos, com as temperaturas corretas, respeitando o gráfico de perfil que a gente falou e explicou na aula anterior. Tá certo? Então é o que a gente vai fazer agora. Bom, pessoal, quando a gente tira a placa da máquina, o ideal é a gente não mexer nos clamps, porque quando a gente vai voltar, ó, ela já está praticamente aqui no mesmo lugar. Então a gente faz o quê? A gente solta um lado aqui, ó, depois a gente volta aqui e não tem o trabalho de ter que ficar colocando tudo novamente, tá? Aí feito isso, ela já está no mesmo lugar que estava. Você confere aqui só se o bocal está centralizado com o chip, ó. Está centralizado com o chip. Agora vamos checar novamente se o chip está alinhado. Ele está bem alinhado aqui. Volto aqui, coloco aqui no centro, vejo o bocal de baixo se está encostando bem próximo da placa, está encostado, tudo certo. Agora, pessoal, a gente vai mudar a programação aqui da máquina, né? A gente usou a programação LED Free para remover. Agora a gente vai usar a programação LED, que é com chumbo, para colocar. Então a programação LED, ela é uma programação que tem uma temperatura menor do que a LED Free. Por quê? Porque com chumbo a temperatura é menor de fusão, a gente não precisa atingir a temperatura que a gente atinge na solda LED Free para remover o chip. Então essa programação ela funciona muito bem para esses chips pequenos de placas de notebook, tá? Eu não preciso colocar o termopar porque essa programação já funciona, tá? Mas eu vou colocar aqui para vocês verificarem aqui a análise que a gente pode fazer. Então, vou colocar aqui o termopar, bem próximo. Tá, pessoal, agora na hora de colocar o chip eu já não posso pôr lá debaixo da solda, senão ele vai grudar aqui, tá? Eu vou pôr só o mais próximo possível, ok? Que é isso daqui. Aí, pessoal, quem não tiver uma máquina que faça essas aferições do gráfico aqui para poder depois analisar, o que vocês podem fazer? Vocês podem colocar um termopar de um multímetro, no multímetro mesmo, né? Tem multímetros que faz aferição de temperatura. E quando no multímetro alcançar, por exemplo, 150 graus, você começa a fazer a contagem. Quando ele chegar em 200, você para a contagem. E aí você faz a somatória de ver quanto tempo ele ficou entre 150 e 200 graus. E a mesma coisa você vai fazer quando ele ultrapassar os 217 graus ou 183 graus quando é chip com solda com chumbo. Então você pode fazer isso mesmo sem ter uma máquina que faça essa análise. Você fazer automaticamente com um multímetro digital e um sensor que você coloca no seu multímetro, tá? Cronometra isso
as temperaturas nas rampas, né? No caso aqui a gente tem uma rampa que começa em 130 agora, porque é solda com chumbo, e a gente vai até 180. Então entre 130 e 180 a gente cronometraria esse tempo. E depois, acima de 183 graus, a gente cronometraria também, respeitando aquele gráfico todo. Então eu coloquei aqui, eu vou aplicar a curva. Feito tudo isso, colocou o fluxo, o chip está correto, a placa está no lugar, a gente inicia o processo.